Olá, meu nome é Jaime. Esse é o trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Letras da Univesp, denominado Paradigmas do Ensino de Literatura, Conceitos em Jogo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o grupo 2 da turma 6 da matéria TCC 440. Somos Camila Santos, Carla Borges, Denise Zamboni, Elane Silva, Eliane Saz, eu, Jaime Costa, Leonardo Gomes e Marcos Rodrigues. Nós somos dos polos das cidades de Indaiatuba, Osasco, Santa Bárbara do Oeste e Tupã, e fomos orientados por Mariane da Silva Domingos. O nosso problema foi como criar um produto educacional em formato de jogo para o ensino de literatura que auxilie o processo pedagógico adequado à realidade dos ensinos fundamental e médio do Sistema Público de Educação do Estado de São Paulo. E a nossa solução foi um jogo didático sobre o ensino de literatura, um jogo simples, prático e possível para o professor dos ensinos fundamental e médio. Olá, eu sou a Camila Josefina dos Santos, sou do Polo de Osasco. Falarei agora sobre o objetivo geral e objetivos específicos do nosso trabalho. O objetivo geral será gerado um produto educacional em formato de jogo, que vai despertar ao professor de língua portuguesa dos ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino das cidades de Tupã, Indaiatuba, Osasco e Santa Bárbara do Oeste o conhecimento e a coerência sobre a prática de ensino de literatura, por intermédio da explicitação dos conceitos adotados e na correspondência desses conceitos com principalmente os paradigmas que as caracterizam. Já nos objetivos específicos, serão ouvidos os professores de língua portuguesa da cidade de Osasco, Santa Bárbara do Oeste, Indaiatuba e Tupã para descobrir essas demandas. Essas demandas serão interpretadas através da criação do jogo do ensino de literatura. Esse jogo será implementado como um produto educacional e serão experimentados os protótipos e evoluirá-se para uma solução final e entregável à comunidade. E será apresentado também os conceitos que alicercem a prática do ensino de literatura e relacionar os conceitos que alicercem essa prática do ensino com os paradigmas que os caracterizam. Olá, eu sou o Leonardo, do Polo de Tupã. O trabalho se justifica no fato do aluno, em geral, não ler um livro inteiro indicado por seu professor. O ensino de literatura está embasado no uso do livro didático. Isso gera uma fragmentação na formação, atrapalha a fruição que a literatura proporciona. A proposta de um jogo, nesse trabalho, tem a intenção de promover uma discussão, reflexão entre os professores de literatura, colocando-os de frente aos paradigmas propostos por Hildo Colson, de modo que poderão, com mais segurança, os professores, naquilo que planejam e executam, que paradigma sou eu, realizar o seu trabalho com literatura. Olá, meu nome é Carla Borges, sou do Polo de Indaiatuba e darei prosseguimento à apresentação explicitando o tópico referencial teórico. Para esse TCC foram utilizados vários autores renomados da área, como Benjamin, Freitas, Cândido e Kuhn. Mas a principal referência encontra-se nos estudos de Cosson e suas pesquisas atuais em didática da literatura. O Hildo Cosson é um autor nacional renomado na área de ensino de literatura no Brasil e, dentre as suas várias obras, especificamente a Paradigmas do Ensino da Literatura, foi a base para a elaboração do nosso jogo educacional. Nesse estudo, o Cosson vai fazer aí uma apresentação linear dos paradigmas da literatura, do ensino da literatura, apresentando os principais pontos de cada um, a sua evolução ao longo do tempo e as características, o papel do aluno, do professor, enfim, é um material muito rico que possibilitou a criação do jogo Que Paradigma Sou Eu?, que é o projeto deste trabalho. Eu me chamo Marcos e eu sou do Polo de Tupã. Eu vou falar sobre a metodologia Design Thinking.
O grupo pensou em desenvolver um jogo utilizando a metodologia Thinking, já que os professores do grupo constataram que havia um indício de crise de paradigma no ensino de literatura, evidenciando os déficits de aprendizagem. Quem foi o desenvolvedor desse método? O desenvolvedor foi David Kelley, fundador da IDEO. E citando um autor que defende o design thinking, temos Donato, que fala que essa abordagem do pensamento criativo aborda, a partir de técnicas, um olhar empático, organizando a geração de ideias, resolução de problemas e o desenvolvimento de novas soluções. Como foi realizada essa metodologia? Essa metodologia se resume em 5 fases, sendo elas descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Neste caso, essas fases podem ser simplificadas em: primeira, ouvir os professores da rede pública. Segundo, criar uma solução que contribua com a formação continuada. E a terceira, implementar um produto em forma de jogo que busque despertar no professor coerência sob sua prática de ensino de literatura. Nós usamos a metodologia do Design Thinking, composto de 5 fases. Descoberta, quando ouviu-se a demanda dos professores das cidades de origem. Interpretação, quando definiu-se o problema. Ideação, quando criou-se uma solução inicial, chamada de protótipo. E experimentação, nas cidades de origem, quando se ofereceu o protótipo. E, finalmente, uma evolução, quando se aperfeiçoou o protótipo e se aplicou nas cidades de origem uma solução final. Dessa aplicação da solução final, nós analisamos as respostas coletadas, sugerimos novos estudos, apontamos dificuldades e concluímos uma solução final aperfeiçoada, materializada na solução proposta, que é o jogo Que Paradigma Sou Eu? Nos resultados, na fase de descoberta, ouviu-se a demanda dos professores, realizamos entrevistas com olhar etnográfico e procuramos o design participativo. Na interpretação, definimos o problema, mantemos o foco no ensino de literatura e definiram-se os objetivos geral e específicos e ratificou-se o referencial teórico. Na ideação, nós construímos o conceito e o protótipo. O trabalho de curso, então, foi composto de 3 fases: planejamento, execução e avaliação do professor aplicador do jogo. Na fase de planejamento, o planejamento em si, ele abordou os produtos educacionais em formato de jogo e o ensino de literatura. O ensino de literatura, ele possui conceitos e paradigmas. O trabalho na fase de execução ocorre por 3 fases: a sensibilização, a execução do jogo propriamente dita e uma reflexão ao término do jogo. E essas 3 fases, elas se dão sob paradigmas e conceitos do ensino de literatura. Por fim, a avaliação do professor aplicador ocorre pelo preenchimento de uma ficha de avaliação docente, que vai gerar informações, dados, que vão realimentar o planejamento de uma nova execução. Na experimentação, nós vemos aqui a aplicação do protótipo nas cidades de Santa Bárbara do Oeste, Tupã e em Osasco, com professores. Na evolução, nós aperfeiçoamos o protótipo e reaplicamos, nós aplicamos então uma construção, essa solução final construída, e essa foi feita uma aplicação em Santa Bárbara do Oeste com essa professora da foto. Então, a solução final entregável é um conjunto de cartas, um baralho, denominado Que Paradigma Sou Eu, o nome do baralho, e ele é constituído por um conjunto, na verdade, por 14 conjuntos de 6 cartas. Nós temos na figura, no canto esquerdo, o primeiro conceito, que é o conceito de concepção de literatura. E cada carta do lado esquerdo tem no seu verso, o lado direito,
que são os paradigmas que representam cada conceito. Embaixo nós temos a figura do conjunto das cartas, das 84 cartas produzidas. Então, este é o nosso produto físico, entregável à comunidade. E a solução entregável, o jogo, ele consiste na seguinte dinâmica. Escolhe-se uma carta conceito dentre as 6 disponíveis que o jogador, né, reflete a ação que ele gostaria de adotar em sala de aula. Então a gente pergunta para ele, o que você acha que você gostaria de fazer em sala de aula que você se identifica nessas 6 cartas? E ele escolhe uma. E depois você faz uma pergunta com as 5 cartas restantes e uma outra carta que reflete o que realmente você faz. Né? Na prática, como o ensino de literatura ocorre. E aí ele seleciona uma outra carta. E a gente vai separando, então, esses montes, vamos dizer assim, daquilo que eu gostaria de adotar como ensino de literatura e daquilo que eu realmente faço em função da realidade que eu vivo. E a gente faz isso 14 vezes, porque são 14 conceitos. Criam-se, então, 2 conjuntos de 14 cartas conceitos. E depois nós desviramos as cartas. No verso de cada carta existe um ícone que representa um paradigma, que é o que caracteriza aquela prática, né, aquele conceito. E a gente reflete sobre que paradigma sou eu, a partir desse mosaico constituído de todas essas fotografias. Nós podemos discutir os resultados dizendo que a aplicação do protótipo validou o jogo com conceitos e paradigmas. Da solução, da validação, realizaram-se melhorias. Nós abandonamos aquela ideia de acertos e erros, muito primária, nós entendemos, e admitimos a possibilidade e a realidade do ensino. Então, o jogo ele teria que selecionar esses 2 mundos, né? O mundo da realidade e o mundo da possibilidade. O jogo nós entendemos que é adequado, ele atendeu os critérios de produção de um produto educacional, quais são? Atração, compreensão, aceitação, mudança da ação, linguagem e formato. A aplicação do jogo exige sensibilidade do aplicador, o jogo é lúdico e permite o hábito da reflexão sobre a prática pedagógica. O jogo constata uma realidade e propõe conceitos acadêmicos ao professor. Meu nome é Elaine Santos Silva, eu sou do Polo de Osasco e vou falar um pouquinho para vocês sobre as considerações finais do nosso trabalho. Nesse trabalho, nós ouvimos professores de língua portuguesa e criamos uma solução que contribuiu para a formação continuada docente no ensino de literatura. Implantamos um produto educacional em formato de jogo, que buscou despertar nos professores conhecimento e coerência sobre a prática do ensino de literatura, por intermédio da explicação de conceitos adotados e de conceito com os paradigmas que os caracterizavam. O jogo ele foi avaliado em situação concreta e de forma participativa. Os objetivos que nós propomos foram alcançados. Articulamos aí dimensões experimental e conceitual do ensino. O jogo permitiu co-construtores das interações. Apontamos também trabalhos futuros com jogos didáticos que sirvam aí de avaliação docente, sem se preocupar com a classificação ou a função disciplinar. Sugerimos a entrega do jogo no sítio eletrônico EduCaps. Não há um único paradigma que rege a ação docente, mas um quebra-cabeças de paradigmas, constituído de partes de paradigmas. Que paradigma sou eu? É uma pergunta que pressupõe uma unidade paradigmática e que não foi encontrada. O ensino de literatura é a acumulação desigual de paradigmas, em que um só paradigma não anula os outros, antes coexiste imbrincado com seus antecessores. Então, o nosso trabalho, ele não tem uma solução final, ele sugere várias reflexões sobre vários paradigmas, mas auxilia aí também os professores a pensar, né, de várias formas como fazer o ensino de literatura e pode servir e abrir um leque aí para outros docentes fazerem outros jogos e gerar outras reflexões.
Espero que tenham gostado. Obrigada. E essas são as nossas referências. Nós gostaríamos de deixar registradas. Continuação das nossas referências. E este foi o trabalho de conclusão de curso denominado Paradigmas do Ensino de Literatura, Conceitos em Jogo, com a produção de um jogo didático denominado Que Paradigma Sou Eu, direcionado a professores do ensino público do Estado de São Paulo, produzido pelo Grupo 2, da turma 6, da sala TCC 440 da Univesp. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.